Próximo tema, pânico moral. Quando a gente fala aqui de pânico moral, o pessoal pensa assim, isso aí é uma expressão que o Medo e Delírio em Brasília colocou aí em evidência, que o Meteoro cita sem parar. É coisa que esses caras inventaram, não quer dizer nada. É uma palavra aí que juntaram com a outra e pronto. Não, longe disso. Pânico moral é um fenômeno muito bem delimitado, muito bem estudado, e ele precede o fascismo. Ele precisa acontecer para o fascismo se estabelecer. Os estudos mostram, inclusive, Ana, o curso que o pânico moral mostra para tomar conta da sociedade como um todo. Né? Ele começa induzido por uma determinada liderança política, né? E aí vai se apropriando das instituições até determinar como as políticas públicas num determinado país devem operar. Então, assim, procura aí, estuda, você vai ver que eu não tô brincando, não. No Brasil, já era, tá? O pânico moral está definindo como as políticas públicas se estabelecem, como a coisa acontece, como a banda toca. Não tem jeito. Assim, é uma tragédia? Tem momentos engraçados? Não vou mentir. Tem. Vamos para a Câmara de Vereadores de Rio Claro. Aqui, a gente não pode aceitar mais esse tipo de patifaria, esse tipo de palhaçada nas escolas municipais da nossa cidade. O dinheiro que foi pago por essa porcaria, esse lixo, tem que ser devolvido, presidente. Porque o lugar desse livro aqui, o lugar dele é no lixo. Porque ensinando as nossas crianças a falar palavrão. Nós não podemos aceitar essa situação. Lá numa cidade do Ceará, no Sobradinho, foi feito um projeto de lei e passou a ideologia de gênero, porque não tinha pessoas comprometidas com a família. Se o livro é adequado para crianças do 5º ano ou não, é uma outra discussão. Mas não que o livro é um lixo e jogar um livro no lixo, você não pode chamar um livro de lixo. Até porque, se a gente for pegar a maioria da população, elas trocam ainda o L por R. Né? O problema, Rio Claro, e tudo isso se resume numa falta de leitura muito grande. Não, parou. Alguém tinha que defender o livro, tá? Mas eu não acho problema falar problema. Por mim tá tudo bem. Vamos em frente. Não presta. Pode prestar para um adulto que já fala palavrão, que não tem educação na sua casa, sim. Mas para uma criança, para quem é pai de família, trabalhador, cristão, esse livro tem que ficar aqui, no lugar dele. Então, como cristão e como defensor da família, o lugar dele é aqui. Esse livro... É engraçado, aí a parte da, como é que é? Ideologia de gênero, que não existe, tá? Não tem ideologia de gênero nem ideologia de gênero. Isso não existe, isso é uma invenção, né? E é uma coisa muito interessante, porque esse é um problema que o governo Bolsonaro diz ter resolvido, que diz muito sobre esse governo, né? É um governo que é capaz de resolver todos os problemas que ele inventou. Tipo mamadeira de piroca, tipo kit gay, coisas que nunca existiram, desde lá de trás. E aí, vamos de Rio Claro para Brasília, tá? Bolsonaro confrontado com um monte de roubalheira dentro do Ministério da Educação, o nome dele no meio, o que você puder imaginar em termos de bandidagem, propina cobrada em ouro, pastor marginal, encarregado de distribuir verba de educação sem nunca ter estudado educação, entendeu? Uma merda completa. E aí o que o Bolsonaro vai dizer sobre isso? Sabe o quê? Bom, beleza, pode até ter um problema lá, a Polícia Federal está atuando, mas esse Ministério da Educação acabou com a ideologia de gênero. Então, da heteronormatividade. É ensinar para a criancinha na escola que papai e mamãe estão errados. É qualquer duas pessoas. Interessam 2 homens e 2 mulheres. A gente não pode fazer com as crianças. Olha a ideologia de gênero. Eu quero que a minha filha de 11 anos siga a vida normal dela. Se lá na frente ela resolver se juntar com uma mulher, isso é coisa dela, não é coisa minha. Agora, você ensinar na escola isso, aí está errado. Que a escola é um local que a criança vai e fica refém do professor ou professora. A grande maioria são boas pessoas, mas uma minoria que é o tempo todo perverter, bagunçar com a família. O que eles veem com isso? O que é uma família desajustada? É uma família cara para o Estado, é uma família problemática, é uma família que não vive feliz, tá?
Eu estou falando desajustada quando entra um problema aos outros. Não estou dizendo que 2 homens não sejam uma família desajustada. Vai cuidar da tua vida, mas que não imponha isso de forma obrigatória na escola, isso aí. Então tá aí, Ana. Pode ter corrupção no Ministério da Educação, sim, mas a gente precisa celebrar esse ministério que acabou com a ideologia de gênero, né? Ana, de novo, é um governo capaz de resolver qualquer problema imaginário que ele inventou. O quê? Mamadeira de piroca, kit gay e tais quais. Doutora Ana, que coisa, né? Eles sempre se refugiam aí. A imprensa não chama de pânico moral. Chama de agenda de costumes. Que parece tão mais razoável. Tão mais razoável. Pauta de costumes. Gente, sem querer fazer propaganda, né? A gente tem um capítulo, né, no nosso livro sobre a tal da ideologia de gênero, falando sobre como a própria ideia de uma ideologia de gênero é inventada nesse mesmo movimento, né, de pânico moral. Aí estão querendo ensinar coisas erradas para nossas crianças. Não, nunca teve nada disso. Tá? Existem estudos de gênero, que é outra coisa, é um campo de estudo, e não é nada para criança, tá? Não tem nada a ver com ensinar sexo para criança, né? Enfim, dito isso, eu queria lembrar uma outra coisa que também está no livro. Vocês sabem quem que era o deputado que começou a espalhar flyer, né, panfletinho, alertando sobre o kit gay, mamadeira de piroca, essas coisas todas? O mesmo deputado que se elegeu em cima do pânico moral, em cima do pânico moral sobre a mamadeira erótica. Então, eles criam o problema, eles criam o pânico, eles se apresentam como solução para o pânico criado. E desculpa, só os burros para acreditar, né? O cara inventa o bicho-papão e depois se vende como solução para o bicho-papão. Vocês estão sendo vítimas de um golpe. Golpe no sentido mais... Sabe? Golpe do bilhete premiado? Golpe do... Enfim, golpe, né? Não golpe no sentido político, que esse ainda está rolando, né? Golpe da rua, golpe rampeiro, golpe do 171. Isso, golpe do 171, esse mesmo. Então é isso. Agora, esse pânico, especialmente atrelado ao livro, né? Também é uma coisa muito bolsonarista, né? No imaginário bolsonarista, livros são coisas muito perigosas. E para a gente parece uma caricatura, né? Olha lá o burro, né? Tem medo de livro. Acho que o livro tem, como diz o Bolsonaro, tem muitas coisas escritas, né? Tá cheio de palavrinhas esses livros. É caricato, né? É ridículo, é risível, mas no fundo essa ojeriza ao livro como algo que pode corromper a mente das pessoas, especialmente as crianças, que, diga-se de passagem, o bolsonarismo, essa direita bublebe aí, ninguém tá a fim de proteger criança, tá? Vamos deixar isso bem claro, tá bom? Ninguém está afim de proteger criança de abuso, de proteger criança de assédio, de proteger criança de nada, tá? Usam as crianças de desculpa, tá? Usam as crianças de motivo para justificar o seu pânico moral. Mas voltando ao livro, o livro como uma representação dos males e dos perigos também funciona como mais um, né, dos pilares aí que sustentam um regime autoritário, que sustentam o fascismo, que é você tirar das pessoas toda a possibilidade de acesso ao conhecimento para que elas possam apenas seguir o grande líder.